acomodado dois painéis em um só, né? Então, eu sei que a professora Rafaela também vai moderar o outro painel. E o que me cabe é moderar o painel sobre a efetividade da tutela do direito à liberdade religiosa no contexto do transconstitucionalismo. Eu sei que vão apresentar, né, nesse painel a professora Janine Andrei Rodrigues, que é uma grande alegria ver a senhora aqui apresentando, uma grande alegria mesmo. E também o professor Ari, certo? Que está aí presencialmente em Salamanca. Então, agradeço também a sua participação e estou bem animado para ver as apresentações. E aí, ao final, a gente debater algumas questões, formular algumas perguntas. Então, passo a palavra para a professora Rafaela, para ela fazer a breve introdução, e acho que na sequência a gente pode voltar para o Leonardo. Bom dia a todos, saudações. Primeiramente, uma honra estar presente no terceiro Condistrans, no qual represento a Universidade Federal da Paraíba, no Brasil, e saúdo todos os participantes do painel 12, a efetividade da tutela do direito à liberdade e a filosofia e jurídica e os direitos humanos, na pessoa do professor Leonardo, do professor André Fagundes, e a presença ilustre de Ari Timóteo, uma manhã altamente produtiva, na qual vamos discutir vários temas de pertinência à religiosidade, à filosofia jurídica e também os direitos humanos. Gostaria de agradecer por todo o apoio ao professor doutor Fábio Veiga e toda a equipe altamente qualificada e competente de Beroju. Podemos começar a nossa programação. Portanto, vocês conseguem me ouvir? Exato, professor Leonardo. Deixa eu só aqui. Pronto, porque isso com o Zoom, nós temos sempre que nos adaptar cada vez mais. Eu vou, então, iniciar a minha apresentação. Prometo ser muito sucinto, muito breve, também por questão de tempo, para sobrar tempo para o nosso debate. E o meu trabalho, essencialmente sobre os fundamentos jurídicos da liberdade religiosa, tem por base a minha dissertação de mestrado, que foi no mesmo tema, sobre liberdade religiosa, e sobre os símbolos religiosos, nomeadamente em espaço público, em terras públicas dos Estados Unidos. E no contexto dessa minha pesquisa, tem por base um acordo do Supremo Tribunal Federal norte-americano, o American Legion versus American Humanist Association, um acordo relativamente recente até, foi discutido em 2019, quando comecei a pesquisa, mais recente ainda, porque comecei em 2020, já estava muito fresco o debate sobre a exibição e a permanência de um memorial de guerra em forma de uma cruz latina. Nós falamos sobre um memorial de 12 metros de altura, um memorial que já está há mais de 100 anos exposto, exibido, plantado quase em terras públicas do estado de Maryland dos Estados Unidos. E toda a discussão em torno desse acordo não era saber se essa permanência e a manutenção com dinheiro público norte-americano se violava ou não a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos da América. E a partir daí eu fui desmembrando vários conceitos operatórios, conceitos que eu chamo de linhas que guiam essencialmente a matéria da liberdade religiosa e que nos permitem interpretar de uma certa forma esses conceitos e também esse litígio sobre se constitui ou não efetivamente uma violação. E vários conceitos eu utilizei, como o próprio Instituto da Liberdade Religiosa. Aqui em Portugal, nós utilizamos esse instituto de uma forma autônoma, o Instituto da Naturalidade, Laicidade, o próprio conceito de espaço público e de símbolos religiosos, focando essencialmente em princípios e em linhas orientadoras. Eu cito no meu artigo, que ainda não está finalizado, mas work in progress, logo poderei publicar, poderei enviar, e assim para análise posterior dos coordenadores.
eu cito Miguel Assis Raimundo, que é uma referência portuguesa em matéria de liberdade religiosa, em que o autor cita ou indica 4 princípios que são estruturantes no modelo de relação entre o Estado e a religião, que para mim essencialmente são princípios, são fundamentos jurídicos de uma boa relação entre o Estado e a religião. Obviamente que cada Estado, de acordo com seus princípios e constitucionais, seguirão os princípios que poderão enquadrar-se melhor no contexto da lei supranacional, que é a própria Constituição. Por isso, eu cito também o princípio da separação, o princípio da cooperação e o princípio da igualdade e não discriminação. Faço também uma pequena menção ao princípio da tolerância, aproveitando um pequeno excerto do mesmo autor, do Miguel Assis Raimundo, que fala sobre a questão da igualdade. Porque, em certo ponto, se debate no American Legion vs. American Humanist Association a igualdade não sobre a liberdade religiosa, mas a igualdade no sentido de se eu, ateu, vejo um monumento de guerra, esse é o único objetivo do tal monumento sobre a cruz, sob forma de cruz, se eu vejo por que eu tenho que exigir que seja retirado de terras públicas, e por que as pessoas, nomeadamente os veteranos de guerra, não podem ter um monumento que possam lembrar dos seus antepassados, que batalharam, né, no contexto da Primeira Guerra Mundial. Então, há aqui muita intolerância nesse sentido e aqui muitas questões desconexas. E eu, no meu artigo, tento aflorar um pouco alguns princípios que possam ajudar a clarificar, já em sede de conclusão, para não me alongar muito mais, com base nessas diretrizes e princípios, porque assim nós podemos, de uma certa forma, trilhar um caminho delimitador na matéria da liberdade religiosa, que nos permite conhecer a ratio dessa matéria. E, claro, apenas para informação do público, o que o Colégio de Juízes do Supremo Tribunal Federal norte-americano decidiu foi pela manutenção do memorial, do monumento em forma de cruz latina, porque consideraram simplesmente o fator histórico. Como já estava há mais de 100 anos em terra pública do Estado e tinha sido o único e exclusivo objetivo e finalidade daquele monumento em forma de cruz homenagear os soldados, os veteranos que morreram durante a Primeira Guerra Mundial, então não haveria ingerência do Estado em relação à matéria religiosa. Por isso, acho muito interessante nós conseguirmos delimitar determinadas diretrizes, são os meus guidelines, segundo os meus orientadores de dissertação, são vários princípios que nós conseguimos, então, perceber e compreender essa matéria da liberdade religiosa. Por isso, dou por terminada a minha apresentação, devolvo a palavra ao professor André e à professora Rafaela, e agradeço muito a oportunidade. Muito grato pela sua apresentação. Consegui deixar bem claro aqui o objeto de discussão e realmente eu estou bem interessado em, quando for possível, né, ler a versão completa do seu artigo, porque essa questão ela sempre vem à tona, né, do espaço da religião, a manifestação da religião no espaço público, que em determinadas situações a gente observa que sob a justificativa de neutralidade do Estado, ou neutralidade em relação às religiões, em determinados casos, busca-se uma neutralização, de forma assim a impedir qualquer forma de manifestação da religião no espaço público, como se fosse limitado a uma crença individual e a manifestação dentro de casa, relegando para o espaço simplesmente da crença, né, e não da prática e da manifestação exterior. Então, gostei bastante da... Exatamente, professor. Se me permite só um pequeno parêntese, é o caso essencial da França. Eles possuem um modelo de relação de Estado entre a Igreja Católica e o Estado, a República Francesa, de uma separação estrita. Eles não aceitam nenhum tipo de exibição em sede pública de qualquer fenômeno religioso. Nós conseguimos constatar
em terras francesas aquilo que aconteceu em relação à proibição do uso do véu, do hijab, de vestimentas que realmente representam a manifestação, a crença dessas pessoas. Então, em muitos países são bastante hostis. No caso dos Estados Unidos, possui realmente uma separação, mas não nesse sentido literal, não nesse sentido de laicismo, não é? Não aquela coisa tão querer afastar por completo a religião, querer apagar o fenômeno religioso do Estado. Eu só queria aproveitar essa ponte que o professor nos deu. Perfeito. É isso mesmo. Eu vou, então, se me permitem, eu vou iniciar aqui uma breve apresentação também. Só um instante. Se vocês puderem me avisar quando vocês estiverem enxergando. Estou vendo. Vocês estão vendo o slide? Sim. Sim, professor André. Sim, professor. Perfeito, muito grato. Então, fazer como moderador do painel, fazer uma breve introdução, né, para explicar o que é esse título, a efetividade da tutela do direito à liberdade religiosa no contexto do transconstitucionalismo. Então, basicamente, a ideia é que, diante dos reiterados casos de violações dos direitos humanos, também da necessidade de oferecer-lhes uma tutela jurisdicional efetiva, observa-se, assim, uma tendência global de superação do constitucionalismo provinciano, ou paroquial, pelo transconstitucionalismo. Então, esse fenômeno pode ser observado, por exemplo, por meio da adesão vinculante de Estados soberanos a convenções internacionais, que são destinadas à proteção e ao desenvolvimento dos direitos humanos, e também aí das liberdades fundamentais, incluindo o tema aqui que nos é caro, o direito à liberdade religiosa. Então, em respeito à dignidade da pessoa humana, e a pluralidade de confissões religiosas, que é próprio de uma sociedade livre, né? Eu acho que até dá para fazer uma ponte aqui com o que o professor Leonardo mencionou, né? Que essa visão de suprimir a religiosidade do espaço público, no fundo, acaba privilegiando uma cosmovisão, né? Uma cosmovisão de pessoas que não creem. Então, já é uma violação, né? De uma sociedade livre. Então, o poder estatal ele deve garantir aos indivíduos uma margem de autonomia e liberdade pessoal para proceder conforme as suas convicções religiosas. Isso, como sabemos, como regra geral, né? Por outro lado, o Estado, na busca de assegurar o bem-estar da sociedade, pode estabelecer, sim, é natural isso, que algumas regras de comportamento social que acabam por, na prática, restringindo determinadas práticas religiosas, como a gente vai ver adiante. Agora, onde há a restrição e onde há a violação, vai depender, muitas vezes, do cumprimento de alguns parâmetros, né? Isso eu acho que é bem relevante na questão da apresentação da professora Janine, né? Porque a gente sabe já de antemão de que a liberdade religiosa pode ser restringida, mas precisa-se necessariamente do atendimento de alguns parâmetros, né? Constitucionais e, inclusive, convencionais. Senão, no caso do descumprimento, acaba incorrendo numa violação. Então, um dos tratados aqui internacionais que assegura a liberdade religiosa é a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, né? Eu selecionei esse porque foi a primeira norma cogente a respeito dos direitos humanos, né? Foi promulgada após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas aí com a sua observância obrigatória. Como é uma convenção bem conhecida, né, que ela assegura basicamente a liberdade de ter ou não ter uma religião, a liberdade de mudar de religião também, manifestá-la de forma individual ou coletiva, seja em público ou em privado. Então está aqui, né? A própria convenção assegura a manifestação no espaço público, aí por meio do culto, por meio do ensino, práticas e celebração de ritos, né? Isso aqui é um rol meramente exemplificativo, né? Porque se o legislador tanto internacional, mas a gente vê também a ausência de uma definição do que consistiria uma religião. Mas porque isso é proposital, né? Porque se o legislador tivesse optado por descrever com exatidão assim casuística
o conceito de religião, suas formas de praticá-la, acabaria inevitavelmente por negar a tutela efetiva a algumas religiões incomuns ou minoritárias que desejam praticar a sua fé. Então, como eu mencionei anteriormente, a gente sabe que a liberdade religiosa pode ser restringida quando colocar em risco, né, alguns bens jurídicos comunitários, como a saúde, a segurança pública, a ordem pública, e também a liberdade de terceiros. Outra norma internacional de grande relevância, em especial para aqueles países que não são signatários da Convenção Europeia, né, aí incluído o Brasil, que é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que tem uma redação muito semelhante, a gente pode ver, mas que ela tem uma quantidade muito grande, muito extensa de países signatários, e que também é de observância obrigatória, né? Então, é uma norma cogente. Basicamente, ele tem uma redação muito semelhante aqui, né? A Convenção Europeia, mas que também reforça isso de que as manifestações, as restrições à liberdade religiosa, só ficam autorizadas quando previstas em lei e também quando se forem necessárias. Então, essa questão da necessidade e a previsão em lei, eu acho que vai ser bem relevante, já adianto aqui, né, como moderador do painel, para a gente aprofundar a discussão na apresentação da professora Janine. Diante dos inúmeros questionamentos que houveram em relação ao artigo 18 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, foi formulado o comentário geral número 22, que ele busca, no fundo, esclarecer o alcance da norma, né? E vai explicar, basicamente, que a proteção... Há muitos comentários, né? O que eu selecionei aqui é mais para fins desse painel. Mas há muitos comentários bons, para quem ainda não leu, vale a pena a leitura, né? Então, ele vai explicar, basicamente, aqui nesse comentário, que essa proteção conferida ao direito à liberdade religiosa não está limitada a sua aplicação a religiões tradicionais ou aquelas religiões com características institucionais ou práticas análogas às religiões tradicionais. Então, a gente percebe aqui uma preocupação internacional com a discriminação contra algumas religiões, especialmente aquelas mais recentemente estabelecidas e as minorias religiosas. Por quê? Porque elas ficam mais sujeitas à hostilidade por parte não só do Estado, como o caso do Estado francês aqui mencionado, né? Mas inclusive por comunidades religiosas dominantes. Então, o alcance da liberdade religiosa, eu vejo que assim, o professor Jonatas Machado, que é meu orientador no doutorado, para mim, ele sintetiza muito bem aqui, né? De que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome da religião, aí estará a proteção da liberdade religiosa coletiva. Então, é isso, né? É essa grande proteção. Isso como regra geral, naturalmente, né? Então, também gostaria de destacar aqui a respeito do princípio republicano, né? De que, conforme ensinam os professores Canotilho e Vital Moreira, da Universidade de Coimbra, assim, acho que não me apresentei adequadamente, meu nome é André Fagundes e eu faço o doutorado em Coimbra, em Direito Público, sou orientado pelo professor Jonatas Machado, pesquisando o tema da liberdade religiosa, e a Universidade de Coimbra também foi onde eu fiz o meu mestrado em Direito Constitucional. Pois então, seguindo, né, conforme explicam os professores Canotilho e Vital Moreira, é um elemento implícito da afirmação do princípio republicano o estabelecimento da separação entre o Estado e as confissões religiosas, né? Porque a res pública é a coisa pública, né? Então, além disso, além dessa separação, há a consagração de um Estado não confessional, então que ele não adota uma religião de preferência, e também um regime de igualdade de liberdade religiosa, né? Então, um dos postulados do programa republicano é justamente a adoção de um regime de igual liberdade dos cidadãos, crentes e não crentes, em que deverão ser assegurados os bens jurídicos comunitários, né? Que eu mencionei. Então, a liberdade de pensamento, ela tem sido, de consciência e religião, ela tem sido reconhecida pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos como um dos fundamentos de uma sociedade democrática, né? É tão importante, né, para aqueles... E a religião, ela é considerada tão importante para aqueles que creem, que é uma parte, assim, necessária da sua existência humana. Tão importante para a vida quanto a própria linguagem. Isso para aqueles que creem, né?
necessária tanto no nível pessoal, mas também no nível social. Então, desse modo, a aceitação de diferentes crenças religiosas, e não se trata apenas de um princípio relevante ou de um dever de ordem ética, mas de uma necessidade política e jurídica, que é indispensável para a consolidação da paz e para o progresso até mesmo econômico e social dos povos. Isso, inclusive, é mencionado na Convenção sobre Tolerância, né, que foi mencionado aqui pelo professor Leonardo. Então, para não me alongar muito, eu vou trazer uma frase aqui, eu trouxe aqui uma frase do Mahatma Gandhi, que para mim ilustra bem essa necessidade de tolerância para com o próximo, né? Que a lei de ouro de comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos de uma mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade e sob ângulos diversos. Então, esse é o princípio geral da tolerância, né? E quando falamos em tolerância, vejo assim, deve ser compreendida como assim o primeiro passo, né, que caminha para o respeito também, né? O respeito pela dignidade da crença do outro. Mas como um começo, inclusive é o termo utilizado pelos tratados internacionais, né? Naturalmente, né, a liberdade religiosa ela só vai proteger as práticas sinceras da religião. É imprescindível, então, que haja a existência de uma convicção religiosa, né? E de que haja uma honestidade da crença e também uma boa-fé. Por quê? Para aquele manto da liberdade religiosa não ser utilizado como um artifício. Que isso pode ser, muito embora seja uma questão delicada, e a presunção deve ser sempre a de boa-fé, mas ela não pode ser utilizada, então, como esse artifício. Pode ser avaliado, por exemplo, a credibilidade do testemunho, avaliar com as demais práticas da pessoa, para ver se realmente há de alguma maneira, assim, uma consistência, claro, vista com muito cuidado aqui, né, do testemunho, mas o Estado não pode se arvorar no lugar de exegeta, das doutrinas religiosas e querer verificar o acerto ou o desacerto da doutrina professada, né? Porque isso, o professor Jonatas Machado explica que é uma reserva absoluta da confissão religiosa. Ela constitui uma competência negativa do Estado. O Estado não pode entrar nessa questão, porque são questões teológicas, né? A não ser que, e aí incide aquela regra do artigo 20 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, né? Quando se constituir uma propaganda em favor da guerra, né? Ou tiver apologia ao ódio nacional, racial ou religioso, e também constitui um incitamento à hostilidade, à violência. Então, mas são situações muito excepcionais, né? A regra geral é que haja uma ampla liberdade. Então, como estamos apresentado esse breve panorama aqui, né, da abrangência do direito à liberdade religiosa, considerando que estamos assim num painel específico sobre liberdade religiosa, uma grande satisfação aqui estar apresentando perante os senhores, eu gostaria de destacar rapidamente aqui um caso concreto de discriminação, do que eu mencionei, né, de minorias religiosas. Gostaria de destacar um caso de discriminação pela parte do Estado espanhol contra um grupo de minorias religiosas, conhecido como os ayahuasqueiras, ou oasqueiras, assim denominadas porque elas utilizam em seus rituais um chá com propriedades psicoativas denominado de ayahuasca, ou oasca, tem diversos nomes, né? Em relação a esse chá, que é oriundo de 2 plantas da floresta amazônica. As principais religiões desse grupo é a União do Vegetal, o Santo Daime, a Barquinha, o Alto Santo. E elas têm sido... A utilização desse chá é de uma cultura ancestral milenar de diversas tribos da floresta amazônica, né? Então, a comunhão desse chá está na centralidade da crença e a restrição da utilização, assim, constitui-se uma restrição substancial, porque impede a realização do culto religioso. E isso, para qualquer religião, é uma restrição muito severa, né? Então, aqui trouxe um slide para explicar brevemente, assim, né? E já me aproximo do final, né? Há uma discussão em relação pelo fato de ele conter propriedades psicoativas, se seria um alucinógeno ou seria um enteógeno, e o que a doutrina especializada, né, aí indo para uma área bem... um tema interessante esse, acho que dá para ter é bem transversal, né?
Então, o que as pesquisas têm demonstrado é de que não se trata propriamente de um alucinógeno, porque o alucinógeno ele vem do latim, né, alucinácio, que configuraria um erro ou um engano, no sentido assim de um erro sensorial no qual o indivíduo percebe ou sente um objeto, sem um estímulo sem que ele exista. E o que as pesquisas científicas têm identificado é enquadrado ele mais para um psicointegrador, porque ele há uma expansão da consciência e ele integra, atuando como um sistema de rede, ele integra os diversos centros de percepção, né? Então, assim, permite uma grande ampliação do estado de consciência própria, né, individual, e tem se mostrado importante e com resultados positivos para aquelas pessoas que fazem a comunhão desse sacramento. É importante, as pessoas relatam como efeitos positivos para suas transformações, né? De que é utilizado dentro das cerimônias religiosas, né? Eu vou trazer aqui a explicação do contexto da maior organização religiosa ayahuasqueira, né? Que é a União do Vegetal. Ela é a maior, não só como o maior número de adeptos, mas também é a mais organizada. E também foi a instituição em que abriu as portas para a comunidade científica, e aí mais de 5 pesquisadores de mais de 5 universidades do planeta, né, foram até visitar essa religião para promover esses estudos, né? Então, por isso que eu trouxe essa como exemplo. Então, ela não realiza eventos abertos ao público, que aqui haveria uma objeção, se fosse diferente, né? E também o uso recreacional é considerado como um grave sacrilégio, inclusive passível de afastamento do adepto, se caso ele faça uso em outro lugar ou queira utilizar de forma distante da cerimônia religiosa. Então, isso, justamente pelo fato de ser considerado um chá sagrado, não há qualquer forma de comercialização, né? Porque é um sacramento. Então, há um armazenamento seguro também, e a quantidade de chá que é preparado é proporcional ao número de adeptos, né? Sem a venda de excedentes ou qualquer forma aí de distribuição. Eu trago esses elementos porque todos eles se mostraram necessários quando do julgamento perante a Suprema Corte dos Estados Unidos, que autorizou por unanimidade, todos os ministros autorizaram a existência, né, a realização dos rituais dentro do solo americano. Pois, então, para não me alongar, eu já me aproximo do final, né? Essa comunidade religiosa na Espanha tem sido impedida de obter o seu registro, de ser reconhecida como uma organização religiosa, e também está sendo impedida de fazer a importação do seu sacramento, o que constitui aí, diante da não configuração daquelas hipóteses, né, que são autorizadas de violação aos bens jurídicos comunitários, né, então constitui uma clara violação à liberdade religiosa. Muito embora o Estado alegue que seria um problema aqui de violação, colocaria em risco a saúde pública, nos seus mais de 60 anos de existência da confissão religiosa, não teve um sequer caso de desvio dos fins sacramentais para outros fins recreativos ou outras finalidades, por exemplo, como fins terapêuticos. Isso não é utilizado, né? É fins estritamente religiosos, e também não há registro, não há histórico, né, de pessoas que tiveram algum problema com a utilização do chá. Então, diante da inofensividade do uso religioso, dentro de um ambiente controlado, que esse é um outro ponto relevantíssimo, né? Porque não daria, por exemplo, para a pessoa fazer a ingestão desse chá e sair dirigir ou operar máquinas, por exemplo. Então, é dentro de um contexto religioso. Então, diante disso, aquela acusação, né, de violação à saúde pública, ela é discriminatória. E a gente vê aqui, então, voltando para o tema principal da apresentação, a Convenção Quadro para a Proteção das Minorias Nacionais, ela reconhece a importância de assegurar às minorias religiosas, né, o direito de manifestar a sua religião e também de criar instituições religiosas. E aqui, já bem próximo do meu final,
tem esse dispositivo do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que impõe um dever estatal de tornar efetivos os direitos, né? Então, os estados aqui eles se comprometem a respeitar os direitos reconhecidos, aqui incluído a liberdade religiosa, sem discriminação alguma, né? Inclusive por motivo de religião. E na ausência de medidas legislativas, o Estado deve adotar qualquer, não só editar leis, mas tomar outras medidas de outra natureza para assegurar a liberdade religiosa, né? Então, diante disso, eu agradeço muito a atenção de vocês. E aqui foi uma breve a lista aqui das referências que eu utilizei para elaborar o meu trabalho, e me coloco à disposição ao final para prestar esclarecimentos. E sem mais delongas, eu passo para a professora Janine fazer a sua apresentação, e desejo uma boa apresentação. Muito grato. Bem, vou me apresentar, né? Bom dia a todos. Eu falo aqui do Brasil. O meu interesse em liberdade religiosa, ele data do ano de 2000. E eu, assim, um dos meus interesses, né, na área de liberdade religiosa é da colisão de direitos fundamentais. Então, quando há um direito fundamental e em face da liberdade religiosa há uma colisão com outro direito fundamental. Recentemente, né, mundialmente, nós vivemos a situação de pandemia e pela perda, né, de muitos entes queridos, né, que sofreram, né, com o vírus da Covid, foi necessário, né, algumas restrições a esse direito de liberdade religiosa. Então, eu estou feliz que o Ari também vai estar abordando, né, essa parte, né, de colisão dentro de uma ADI, né? Então, eu vou abordar a DPF do Supremo Tribunal Federal, e vou colocar aqui, vou compartilhar com os senhores a tela. A gente ter a capacidade de síntese do professor Leonardo, eu acho assim admirável, né? Mas eu vou me esforçar, tá? Então, os senhores estão vendo a minha tela? Estamos perfeitamente. Sim, perfeitamente. Grata. Então, o objetivo, né, da apresentação, né, deixa eu colocar aqui no início, é a liberdade de culto em tempos de restrição de aglomeração no Brasil em virtude da pandemia por Covid-19. Nós, né, no Brasil, a partir de 1891, tivemos assegurado, né, a questão da separação Estado e Igreja, né? Também o professor André já mencionou isso, assim, que esse ditame republicano, né? Ele é comum na nossa sociedade ocidental, e nós tivemos a questão de um decreto de São Paulo que, no momento assim de muitas mortes, restringiu os cultos, né? Por uma questão de saúde pública. Então, eu gosto assim de falar um pouco mais, né, para a gente poder adentrar a questão histórica, mas sinteticamente o que nós temos neste momento contemporâneo em que vivemos, né? Nós vivemos na sociedade ocidental até o período da Revolução Francesa uma grande ingerência do poder canônico dentro do Estado, né? A partir ali da Revolução Francesa, das 13 colônias americanas e a sua independência, né? Então, nós temos esta separação e assegurado também
direitos de liberdade, né? Ao mesmo tempo que a Revolução Francesa ela traz para a nossa sociedade, com a queda do antigo regime, a questão da separação do Estado com a Igreja, ela também nos traz esta questão da possibilidade da liberdade, né? Lembrando que, né, naquele período, lá do século XVIII, da França, o que nós tínhamos, né? Além daquela ingerência do poder canônico no Estado, nós tínhamos aquela, vamos dizer, o terceiro Estado era totalmente alijado, né, das possibilidades, né, de aquisição de uma melhor qualidade de vida. Hoje em dia mudou, né, em alguns aspectos, mas ainda estamos lutando para uma melhor condição social, né? Então, em 1988, a nossa Constituição brasileira, né, ela nos assegura, no artigo 5º, inciso 6, o direito de liberdade religiosa, assegurado o direito da expressão dessa religiosidade nos termos da lei. Então, ela não é absoluta, né? Ela está nos termos da lei. Então, a liberdade religiosa, ela nos assegura, além da nossa crença, né? Ela nos assegura o exercício da nossa crença. Aqui no Brasil também nós temos o artigo 19, inciso 1, aonde veda o embaraço por parte dos poderes públicos ao exercício dessa liberdade religiosa. Paralelamente, né, ao exercício dos cultos religiosos e das organizações, nós temos a liberdade de reunião. Essa liberdade de reunião, independentemente de ser para fins religiosos ou não, ela só pode ser obstada em algumas situações específicas, né, que seria o estado de defesa e o estado de sítio. No caso, né, no decreto que nós vamos analisar, né, o que ocorre é uma colisão de direitos fundamentais, porque estava se assegurando, primeiramente, a vida, a possibilidade, né, das pessoas se manterem vivas, né, numa situação em que a aglomeração poderia causar mais óbitos, o sistema de saúde não estava suportando a demanda, né, e o direito nosso de expressar a nossa religiosidade. Então, o decreto 65563 de São Paulo, ele vedou totalmente, né, cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo. Agora, esse decreto ele não vedava apenas os cultos, missas e atividades religiosas, né? Ele vedava shows, vedava reuniões, vedava tudo, inclusive a expressão religiosa. Nosso sistema de controle de constitucionalidade, né, as ações diretas de constitucionalidade e de inconstitucionalidade permitem apenas que se analise a legislação federal e estadual. Agora, a ação de descumprimento de preceito fundamental permite que sejam analisados, inclusive, as municipais. E foi esse o caminho que o Partido Social Democrático, PSD, escolheu para enfrentar este decreto, né? O partido, né, argumentou que o ato impugnado padece de inconstitucionalidade ao desconsiderar o dever que se espera de uma república como a do Brasil, né? Eles tomaram por base ali o artigo 19, inciso 1, da Constituição Federal. Contudo, o que foi colocado, né, por parte do ministro Gilmar Mendes, que é o relator? Ele colocou que, no exame teleológico, né, da finalidade da lei, a finalidade da lei não era obstar a religiosidade, a finalidade da lei era garantir a nossa sobrevivência, né? No caso lá, a sobrevivência dos paulistanos. O PSD argumentou que, em
decisão nos Estados Unidos da América, a Suprema Corte entendeu que não era possível o Estado obstar. Não era possível, foi uma votação apertada por apenas um voto, mas entenderam que não seria possível essa colocação do Estado. O ministro Gilmar Mendes, né, ele manteve liminarmente o decreto paulista, com base em que, no caso, o que estava querendo, assim, que não foi um decreto expedido numa situação natural, mas era num momento de emergência de saúde pública. Naquela ocasião, o número de mortes era muito grande e o sistema de saúde paulista não suportava mais internamentos. Eu acho que alguns devem ter visto, né, os noticiários da época, né, problema com respiradores, problema com internamentos, então foi uma questão muito pontual, né? Em relação à decisão dos Estados Unidos, é importante destacar a primeira emenda americana, né? Porque os Estados Unidos, por ocasião de sua independência, eles fizeram uma Constituição seguida pelas emendas, né, em que alguns estados americanos somente aceitaram a entrar naquela confederação à época, né, com as emendas de direito. E as emendas, né, o Leonardo até citou a questão dos Estados Unidos, né, a primeira emenda deles é diferente do nosso inciso 6º do artigo 5º, porque no Brasil que esta liberdade religiosa vai ser nos termos da lei, então ela permite uma vedação legal. Já nos Estados Unidos, não. Já nos Estados Unidos é vedada qualquer interferência legal por parte dos entes federados nesta questão da liberdade religiosa. Então, o ministro Gilmar Mendes, ele, de forma muito detalhada, né, ele busca fundamentar essa decisão na questão de emergência de saúde pública, mas ele coloca diversos pontos, né, mais detalhados que vocês vão ter acesso no texto, e eu recomendo também a leitura da decisão. No caso, a hermenêutica que o ministro utilizou para a sua decisão, né, é uma hermenêutica teleológica, pois diz respeito qual foi a finalidade do decreto para se restringir a liberdade religiosa. A doutrina, ele usa Durkheim, Gunther, e para se colocar como que o nosso desenvolvimento do pensamento, da nossa liberdade, pode ser assegurada, mas, porém, em situações pontuais, pode ser restringida, como foi o caso. Inclusive, em relação à jurisprudência americana, ele faz uma análise que eu acho interessante, que a recente mudança da composição da Suprema Corte fez com que houvesse essa posição diversa da Suprema Corte americana, porque foi uma questão de 5 votos a 4, justamente com um juiz recém-nomeado, né, pelo governo do Trump. Mas eu acho interessante esse movimento. Eu não acho ruim, assim, esse movimento de se estar discutindo e de se estar colocando esta nossa possibilidade de nos resguardar, né, a nossa liberdade religiosa, bem como resguardar a liberdade religiosa daqueles que não querem ter religião. Eu acho importante essa discussão.
eu acho importante o PSD ter se mobilizado, porque, ao mesmo tempo que foi um decreto, que foi pontual, é importante a sociedade mostrar que está alerta em relação a uma conquista, porque a gente não pode pensar que são coisas que não podem mudar, porque, infelizmente, hoje existem muitos países em que não há esta liberdade religiosa. Eu sou descendente de ucranianos, né? Então, no início do século XX, os meus ancestrais tiveram seu direito de liberdade religiosa na antiga União Soviética, restringida assim permanentemente. Então, é importante, quando a gente está aqui colocando este assunto, é importante quando alguém se manifesta e que há toda esta discussão para a gente verificar o termômetro de onde está o pensamento da nossa sociedade, né? Para resguardar o que já temos conquistado. Quanto ao nascimento do Estado moderno, né, esse senhor aqui, com este nome muito interessante, né, que vamos ver se eu consigo falar, Ernest Wolfgang Ockeford. Então, o que ele diz? É franqueado ao indivíduo a liberdade de crença, né? Então, esta liberdade de crença, né, com seu vínculo, independe de qual é a sua religião que ele professa. E esse Estado precisa respeitar esta liberdade de crença. O ministro Gilmar Mendes, né, como o PSD manifestou-se, né, colocando uma jurisprudência lá da Suprema Corte Americana, ele argumentou de forma doutrinária muito bem elaborado. E também daí falou, não, nós vamos, em vez de usar a jurisprudência americana, nós vamos ver como que a nossa corte já tem decidido. Então, ele argumentou que a decisão seria com base na jurisprudência nacional. Então, ele faz uma remessa à AD 6341, que reconhece a competência comum e concorrente dos entes federados, o mandado de segurança de Pernambuco, 5476, que manteve a restrição de funcionamento de templos, e a reclamação 39884, que também manteve. Então, aqui eu faço uma menção, né, como que houve a decisão, e eu quero concluir, né, dizendo que a nossa República Federativa do Brasil assegura a liberdade religiosa e o exercício na forma da lei, conforme já falei. Os direitos fundamentais, embora cláusulas pétreas de nossa República, eles não são absolutos, sendo restringidos uns pelos outros, por, como no caso, uma situação de excepcional gravidade. Nossa Carta Cidadã prevê a limitação ao direito de reunião pacífica em situações excepcionais, no caso, estado de defesa ou estado de sítio. No caso, não houve um estado de defesa nem estado de sítio declarado, contudo, houve uma situação de emergência de saúde pública. A ação de descumprimento de preceito fundamental, ela é o instrumento adequado para análise da constitucionalidade de decreto limitador à liberdade de religião. E, finalmente, emergência em saúde pública possibilita a restrição ao direito de liberdade de culto, independentemente de estado de defesa ou estado de sítio, desde que fundamentada com dados verificáveis de absoluta necessidade, a limitação, como no caso concreto. Muito grata pela atenção de vocês. Eu espero que a gente tenha um tempo ainda, ao final, para conversar, que eu estou me sentindo muito honrada de estar na presença. Grata. Muito grato pela sua apresentação. E o professor Leonardo adiantou, né, da necessidade de a gente fazer uma breve alteração, né, no roteiro. Não sei se a professora Rafaela está de acordo. Se você puder dar seguimento, professora, que eu acho que está dentro do seu painel.
Com certeza, professor André. Gostaria de parabenizá-lo, parabenizar a professora Janine, professor Leonardo, pelas brilhantes explanações. Me sinto honrada, aprendi bastante. E gostaria de dizer que o nosso painel 12 será único dessa abordagem tão importante, humanitária, né, da manifestação religiosa. E vai ao encontro dos próprios valores humanos, do respeito, da tolerância religiosa, e saber reconhecer a importância de cada cultura, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, na Europa. E muito, muito interessante também, professor André Fagundes, o senhor colocou o ícone do Mahatma Gandhi, né? Que sejamos a mudança que queremos ser no mundo. E gostaria também de prosseguir com a nossa apresentação, solicitando a participação do professor Ari. Desculpa, professora Rafaela, será o doutor Saulos. É o professor Saulos agora? Exatamente. Pronto, tudo bem. Perfeito. Certo, então prosseguindo. Presencial vai ocupar o meu lugar. Tudo bem. Ok? Certo, então, aguardando o professor Saulos Ferros, então. Perfeito. Olá, pessoal, tudo bem? Um bom dia a todos. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade e dar minhas boas-vindas. Também agradecer todo o pessoal do Irberojur. Estou aqui presencial, sou mestrando da Universidade de Lisboa. E hoje eu venho aqui com um tema que é um tema que foge um pouco do tema de religião, de Estado, mas também tem a ver com direitos fundamentais, direitos da personalidade. E, basicamente, o meu tema sobretudo a minha dissertação de mestrado, mas eu peguei um ponto específico da dissertação de mestrado, que é sobre direito ao esquecimento, para fazer essa minha exposição e esse meu trabalho. Eu pude observar, dentro do direito ao esquecimento, que o Brasil e a região latino-americana, sobretudo, ela tem uma diferença muito grande perante as outras regiões no que tange ao direito ao esquecimento, né? Até uma questão de pensamento diferente, o pensamento latino-americano sobre esse instituto jurídico, que difere muito, e nisso eu abordo na minha dissertação, difere muito do modelo estadunidense e também difere muito do modelo europeu, não é? Então, a partir disso, e encontrada digamos assim, essa conclusão, esse fator limitador da aplicabilidade do direito ao esquecimento da região latino-americana, é o que hoje eu vou expor. Bom, então o direito ao esquecimento ele é um direito, um instituto jurídico que foi inaugurado com o Tribunal de Justiça da União Europeia em 2014, através do caso de González versus Google, Espanha, aonde esse é um advogado, e aonde esse advogado ele entrou contra o Google para desindexar informações sobre o seu nome. Então, no momento em que porque havia uma dívida, ele estava em dívida, e justamente ele queria desindexar o seu nome àquela dívida, justamente porque aquela dívida já estava paga. Então, basicamente, isso virou um leading case aqui na União Europeia, e através disso, desde 2014, virou como se fosse um direito interno aqui da União Europeia, mas em 2016, com a LGPD, que é o Regulamento Geral da Proteção de Dados, esse instituto ele foi implementado no artigo 11 da União Europeia, né? O artigo 11, desculpa, da LGPD. Então, é um direito europeu, e a minha ideia sempre foi estudar esse direito, né? Ver se tem algum cabimento para uma lógica latino-americana, porque a lógica estadunidense, apesar de também abordar, a gente já sabe que eles têm umas peculiaridades específicas, não é?
o pensamento americano, ou seja, o pensamento estadunidense, ele tem um pensamento muito pautado numa liberdade individual, né? Numa responsabilidade, numa liberdade individual. Então, nós já sabemos que esse tipo de instituto, quando nós vamos analisar a doutrina estadunidense, é rechaçado completamente. Já numa região latino-americana, nós temos que ver que nós temos algumas questões que tanto os europeus quanto os estadunidenses não viveram, que foram algumas, digamos, e isso é muito intrínseco, ditaduras militares, né? Uma região realmente onde ocorreram muitas atrocidades, onde ocorreram muitas perdas de arquivo, perdas de conteúdo, e que hoje, e essa é a minha ideia de um fator limitador da aplicabilidade do direito ao esquecimento, que seria um direito justamente para proteger a pessoa de determinado conteúdo, por exemplo, exposto na internet, exposto em revistas, exposto em jornais. Nós vemos que na região latino-americana nós temos um direito à memória, um direito à verdade, que esse direito à memória, direito à verdade, que é uma construção americana, e que, sobretudo, advém de uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos para os estados da Organização dos Estados Americanos, né, da OEA. Então, nós temos algumas peculiaridades que, no momento em que nós vamos falar, por exemplo, de um direito ao esquecimento, é um pouco complicado, porque o direito ao esquecimento está muito associado a uma questão de apagamento de dados. Um apagamento de dados, uma exclusão de dados, e justamente por isso há uma peculiaridade que justamente faz com que o Instituto não vigore dentro da região latino-americana, justamente por uma questão jurídico-social, digamos assim. Então, eu abordo esse tema e abordo e investigo sobre a questão do direito à memória, o direito à verdade em relação à região latino-americana, e devo dizer que, apesar de ter submetido um resumo, isso aqui é uma parte da minha dissertação, e evidentemente ainda tenho que concluir, não é? Mas a grande questão que eu vejo é que o direito à memória, o direito à verdade, ele, justamente por ser uma construção latino-americana, ele é um limitador muito forte de uma atuação ou de uma aplicabilidade ou de uma importação integral do direito ao esquecimento na região. E isso é muito nítido porque eu posso dar alguns exemplos, assim, até porque vários países como Argentina, Chile, Peru, El Salvador, Uruguai, o Brasil, tiveram, por exemplo, comissões da verdade nesses últimos tempos, justamente para dar voz e para criar uma herança histórica ou para justamente compartilhar dados e informações de todas aquelas atrocidades que foram acometidas naquela região, não é? Então, a partir disso, eu vejo que o direito ao esquecimento dentro da região latino-americana, ele começou em 2014, na Argentina, e nisso já houve uma audiência pública onde a mídia, porque a mídia justamente com aquele fundamento da liberdade de expressão acima de tudo, ela teve um impacto muito decisivo nessa decisão argentina. Posteriormente a isso, analiso a Colômbia, que também é a mesma coisa. A Colômbia depois passa a tratar o Instituto, na verdade, não de direito ao esquecimento, mas de outro nome, porque o direito ao esquecimento também tem uma questão muito interessante, porque etimologicamente nós vemos que direito ao esquecimento assim não faz muito sentido, porque a pessoa não vai esquecer, né? Então seria melhor aqui, por exemplo, na Europa, em Portugal, é um direito a ser esquecido. Então, assim, ainda não tem uma conceituação melhor, mas o direito ao esquecimento, quando nós vamos tratar isso perante os casos brasileiros, perante os casos argentinos, Peru, Chile, Uruguai, é muito complicado. E, bom, basicamente, só para tentar explanar um pouco melhor sobre essa questão da região latino-americana, dos países latino-americanos, nós vemos, por exemplo, que a Colômbia,
tem muita resistência ao direito ao esquecimento, o Supremo Tribunal da Colômbia, justamente por uma questão de apagamento de dados que pode servir como direito para apagar as atrocidades acometidas, por exemplo, pela aquele grupo, as FARC, né? Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC. Então, na Colômbia nós temos muito essa restrição, e eu acho que o caso mais emblemático e que melhor trata o direito ao esquecimento dentro da região latino-americana é o caso do Uruguai, que pouca gente fala disso, porque realmente foi muito rápido essa tratativa do direito ao esquecimento no Uruguai, porque o Uruguai ele tem uma legislação que sempre adota algumas medidas europeias, ou ele tenta sempre se moldar às medidas europeias. Isso seja em proteção de dados, isso seja em vários outros setores. A grande questão é que o presidente agora do Uruguai, ele, em 2020, ele tentou se adequar às leis europeias, promulgando ou tentando promulgar um projeto de lei, o projeto de lei ele é Uruguai seguro, transparente e de oportunidades. Esse projeto de lei, dentre outras medidas, era um projeto bem revolucionário, que tratava justamente de uma proteção virtual, de uma proteção à internet, do usuário, né, em acesso à internet. E esse projeto tinha uma ideia de direito ao esquecimento expresso no Uruguai. O que isso aconteceu? Aconteceu que no momento em que colocou-se em pauta essa discussão, a mídia inteira foi contra o projeto. Por quê? Porque, querendo ou não, pode-se dar brecha a uma violação, por exemplo, da liberdade de expressão. O Instituto não visa O Instituto ele visa também a questão do interesse público, ele visa a questão de reacender, por exemplo, casos notórios, né? Isso aí não tem nenhuma limitação em relação a isso, né? Mas a grande questão é que foi muito interessante porque teve uma contestação muito forte dos meios de comunicação e, a partir disso, o projeto não andou, o projeto não foi para frente e o projeto só foi para frente após eliminar esse direito expresso. Então, não existe direito ao esquecimento no Uruguai, apesar do próprio presidente da República propor essa ideia. Então, a gente vê que é uma resistência muito forte e justamente o fundamento a isso é realmente essa questão envolvendo um direito à memória, porque também o Uruguai passou uma ditadura militar, então um direito à memória, um direito à verdade, e que nós não devemos, a ideia toda é nós não devemos apagar, nós devemos justamente mostrar o que realmente, as informações, para o povo ficar sabendo, né? Então, basicamente é isso, e eu gostaria também de dizer que o Brasil agora enfrentou esse tema em 11 de fevereiro de 2020, através daquele caso Aida Curi, e é muito interessante porque a ideia do caso, apesar de ter algumas divergências, o que eu devo dizer é que o direito ao esquecimento, apesar dessa decisão agora do STF dizer que ele não é compatível com a Constituição Federal do Brasil, não se tratou de um direito ao esquecimento. Aquele caso era um caso notório, um caso que tratava justamente de um crime bárbaro, né, que ocorreu no Rio de Janeiro, se não me engano, em 1950, 1950 alguma coisa, e que isso repercutiu realmente no mundo jurídico, no mundo social. Então, não tem como um apagamento desses dados, ou não tem como eu restringir uma liberdade de expressão a esse ponto, né? Então, basicamente, o que eu trago aqui do Brasil é um dizer justamente no voto da Carmen Lúcia, que é muito interessante no ponto de vista dessa discussão e desse resgate histórico à memória, ao direito de lembrar, justamente porque o Brasil passou um período longo, de uma ditadura militar longa e com muitas atrocidades, não é? Então ela diz assim: lutamos no Brasil pelo direito de lembrar até para esquecer, para refazer a história, reconstruir, para não mais permitir, a partir do observado, sabido e experimentado, o que tenha sido cruel, desventuroso, humanamente impróprio. Não tenho dúvida, e nem poderia ter, o esquecimento pode ser, e às vezes, uma forma de superação individual de dores maiores que o viver nos impõe.
Também não se pode desconhecer que pode ser, politicamente, instrumento de mentiras, falseamento de verdade e recriação dos fatos, com a invisibilização e o silêncio sobre as pessoas e ocorrências. Então, isso demonstra justamente um voto que é justamente naquela questão do resgate. E que mesmo que essas informações sejam negativas e que essas consequências das informações sejam negativas, com o caso Aida Curi, por exemplo, que foram os irmãos que entraram justamente pela honra da irmã que foi violentada, enfim. E por mais que tenha essas feridas, nós não podemos esquecê-las, porque faz parte de um contexto histórico. Então, o Marco Aurélio também ele enfatiza nesse voto, enfatiza essa questão do direito à memória e diz que e justamente cumprimenta a Carmen Lúcia por essa questão, justamente porque na juventude dos dois não se podia comentar nada, não tinha informação de nada, não. Então é muito interessante assim. Mas o que eu quero dizer e já terminando a minha exposição é dizer que, atualmente, então, dentre essas conclusões que nós vemos no Brasil, nós podemos dizer que, atualmente, até por uma limitação conjectural da região e de uma possível afronta ao direito ao esquecimento, essa concepção latino-americana do direito ao esquecimento, essa nomenclatura direito ao esquecimento já inviabiliza um instituto na região latino-americana, justamente por uma questão que remete a um apagamento de informações. O dilema, o valor propiciado, né, dentro das valorações de direitos fundamentais, há uma valoração do direito à memória e à verdade, até por suas raízes calcadas numa liberdade de expressão, que são fatores culturais que modificam essa valoração de um direito individual ou de um direito à memória, de um direito à verdade, ou de um direito mais coletivo, do ponto de vista brasileiro, né? Então, o dilema observado no Brasil e nos países latino-americanos é o mesmo, que é o de resgatar justamente o acesso à memória, ao mesmo tempo que o direito ao esquecimento ele surge como uma promoção dos direitos de personalidade dos cidadãos, onde opositores vislumbram, diante da amplitude constitucional, a satisfação jurídica da sua pretensão. Então, nesse momento, nós vemos que não seria até um lapso temporal de difícil aplicabilidade de um direito ao esquecimento, justamente por ter esses fatores limitadores, pautados no direito à verdade e no direito à memória, mas também isso eu devo dizer que nós vamos ter bastante assuntos ainda sobre isso. O direito ao esquecimento, ele é um direito que, para mim, até por uma sociedade informacional como a nossa, ele é inevitável. Não tem como se falar, por exemplo, em internet sem um direito ao esquecimento. Talvez a nomenclatura não esteja correta, mas o direito ao esquecimento, ele visa justamente tutelar direitos fundamentais, direitos da personalidade, né, dignidade da pessoa humana, sobretudo. Então, é um pouco complicado essa ideia latino-americana, mas, ao mesmo tempo, se entende justamente por uma questão particular, né, de uma região muito assolada, muito por essas ditaduras militares, sobretudo. Então, eu vejo que uma importação integral ela é inviável, né? Mas também eu vejo também que está se construindo alguma coisa dentro desses países, por exemplo, Chile, Peru, Uruguai, Brasil, Argentina. A nomenclatura não é direito ao esquecimento, mas eles almejam incorporar uma tutela jurídica que não seja direito ao esquecimento, mas que esteja já calcada na Constituição, né? O Brasil, basicamente, está também fazendo isso, e apesar do direito ao esquecimento, por exemplo, não ser compatível com a Constituição, isso agora o STF em 2021, ele falou isso, nós vemos que ainda temos muitos julgados agora, por exemplo, de 2022, aonde o STJ fala justamente o contrário.
Então, ainda tem um impasse em cortes inferiores muito grande, justamente por situações que não tratam de um caso notório, como o caso Aidacuri. Mas, por exemplo, o caso que mais eu vejo, pelo menos na minha pesquisa, é um caso envolvendo furtos ou crimes, por exemplo, né? O direito à ressocialização. Então, a pessoa vai lá, furta alguma coisa, e depois de 20 anos tem aquela informação de que a pessoa furtou alguma coisa. Bom, ela vai levar para a vida. Existe ali uma violação, não digo que uma violação, mas pode realmente violar o direito à ressocialização, não é? Porque aquela informação está disponível a todos. Então, ela almeja, por exemplo, um apagamento desses dados. Então, o direito chega o STF e fala, olha, não, direito ao esquecimento não. Chega o STJ e fala assim, você tem direito ao esquecimento, mas como o STF não concedeu o direito ao esquecimento no nosso ordenamento jurídico, nós vamos utilizar aqui do Marco Civil da Internet. Então, basicamente, o que está ocorrendo, e isso ocorre também no Uruguai com habeas data, com o Instituto habeas data, isso ocorre no Peru com habeas data. Então, o que eu vejo também da região latino-americana é que, apesar de não ter um direito ao esquecimento, utiliza-se muito desse ordenamento jurídico expansivo para angariar uma tutela jurídica àquele caso concreto. Muito obrigado. Não sei se agora, meus parabéns pela apresentação. Eu fiquei bem interessado, mas eu acho que eu vou deixar as perguntas ao final, né? Eu não sei quem ainda tem para apresentar. Doutor Ari. Ah, certo. E ele está aí? Sim, está aqui conosco, presencial. Essa cadeira é melhor. Essa cadeira aqui é melhor. Só um minutinho, eu estou entrando aqui. Desliga só o microfone do seu computador. Sim, eu vou fazer isso. Meu áudio já está sendo. Sim. Certo. Você vai compartilhar, não é? Não vou compartilhar, não. Eu vou só seguir meu slide. Fica mais. Não sei como é que compartilha. Posso começar? Boa tarde, gente. Meu nome é Ari. Sou estudante do mestrado da Universidade do Porto. Desenvolvi esse trabalho que eu vou apresentar no Seminário de Liberdade Religiosa. E ele trata sobre o ensino religioso em escolas públicas, especificamente do caso brasileiro, especificamente no caso da ADPF 4439. O objeto de controle de constitucionalidade, ele se pauta no artigo 5º, inciso 6 da nossa Constituição brasileira, que fala que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ele é complementado pelo artigo 19, que diz ser vedado à União, aos Estados e aos DF e os municípios estabelecer cultos ou igrejas,
subvencioná-los, embaraçá-los em funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Ressalvada na forma da lei, colaboração de interesse público. E, por fim, o artigo 210, parágrafo 1º, que prevê, na verdade, o ensino religioso nas escolas públicas. O objeto de controle foi a Lei 9394/96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e também o Acordo Brasil-Santa Sé, que estabelece que esse ensino religioso seria um ensino religioso de natureza, portanto, confessional. E vamos ensinar, então, os dogmas de uma determinada fé, determinada crença em sala de aula. Uma demanda que foi ajuizada, a gente precisa ter em mente que o propósito dessa DPF foi uma reinterpretação desse termo, ensino religioso, para que o Supremo entendesse e fixasse a tese de que esse ensino religioso seria um ensino não confessional. Ou seja, seria um ensino de história das religiões, ensino de mais neutro em relação à religião, ensino científico, não o ensino propriamente dos dogmas da fé. Esse foi o objetivo da demanda. Se buscava, então, ao invés de se proceder a uma revisão constitucional, né, através do parlamento, se optou, então, já como é da cultura brasileira já, de se recorrer, então, ao judiciário, para que, ao invés de se passar pelo parlamento, se procedesse à alteração dessa compreensão do ensino religioso através do judiciário. Porque a tradição das constituições brasileiras prevê esse ensino religioso desde a Constituição de 34, 46, é prevista. E o texto e a doutrina são bem claros em reconhecer que é um ensino confessional. Sempre foi um ensino confessional. Então, o objetivo foi uma mutação constitucional, uma alteração da norma, que é o significado desse texto, através da interpretação do judiciário, ao invés de se passar para o parlamento, né, uma alteração tão majoritária, uma alteração que seria democrática. Não que o controle de constitucionalidade não tenha seu aspecto democrático, né? São duas vias, às vezes, de construção de caminhos jurídicos. Então, para a compreensão deste julgado, eu vou partir do voto vencido. Vou tentar fazer de forma breve, não vou me estender muito, vou trazer os argumentos centrais. Vou fazer uma dialética do voto vencido com o voto que se consolidou no entendimento do Supremo, e depois, ao final, a gente vai analisar. Eu vou dar uma opinião sobre se foi boa, se não foi boa, quais as implicações desse julgado. O voto vencido, ele está bem representado no voto do ministro Barroso. E, na ótica dele, a conciliação entre laicidade e o ensino religioso, ele usa esses dois termos, afasta o ensino de natureza confessional. A laicidade é um princípio que acho que todos concordamos na atualidade. A laicidade, todos concordamos. E essa conciliação da laicidade com o ensino religioso, nesse ponto, é que começa a ganhar complexidade, porque é preciso concretizar alguns conceitos. Esses conceitos de laicidade, conceito de neutralidade, uma relação adequada Estado-Igreja, é da concretização desses conceitos e dessas filosofias que a gente consegue extrair uma consequência como, por exemplo, é possível ou não é possível o ensino religioso em escolas públicas, como é possível ou não é possível a exibição de símbolos religiosos em espaços públicos, como é possível ou não é possível o uso de vestimentas religiosas em determinados espaços ou na atividade laboral da pessoa. Vão depender da densificação desses conceitos, neutralidade, laicidade, relação Estado e Igreja. E no voto do ministro Barroso, eu consigo perceber bem claro
nos seus fundamentos, que ele se apega à questão da neutralidade e, sob o fundamento da neutralidade, ele constrói na ótica dele uma neutralidade que eu vejo um pouco similar a uma postura, não chega, se avizinha a uma espécie de laicismo, não que seja um laicismo, mas ele se apega, ele é expresso quando a gente vê também, especialmente além do voto dele, a gente lê os debates, as outras manifestações, ele é expresso, ele é um juiz apegado ao iluminismo e ao racionalismo. A gente conhece a obra dele, a gente conhece as atuações dele. E ele é um racionalista típico. Se apega muito aos entendimentos do iluminismo oitocentista. Então, ele usa essa neutralidade para dizer que se o Estado coloca um ensino confessional em escola pública, ele não está sendo neutro. Então, é uma conclusão que ele constrói, como é uma conclusão que a gente tem que construir. E aí ele traz como reforço, ele traz algumas particularidades, que ele tem razão em várias particularidades. Por exemplo, de que na prática, quando se vai contratar professores de ensino religioso, se coloca uma cota para o ensino majoritário católico muito superior a de outras fés. É um problema? É um problema, sim, é um problema, sim. Ele coloca o problema de que o Estado paga esses professores a depender do Estado. Tipo, no Estado de Janeiro é pago, mas em outros estados não é pago. É um problema, é um problema. Ele coloca outro problema que eu achei muito interessante, que a criança, quando ela está nesse contexto de conviver com aquela maioria religiosa, ela pode se sentir estigmatizada, ela pode se sentir excluída. E, nesse sentido, na convivência com a maioria, a liberdade religiosa dessa criança, às vezes, sofreria não uma coerção, mas uma persuasão, o que afeta, às vezes, o livre exercício da religião. É um problema? Sim, é um problema. Mas eu acho que isso tem que ser pensado num contexto maior e conceitual de tolerância e de neutralidade do Estado, que eu vou desenvolver ao final. Então, assim, o importante do voto do ministro Barroso é esse apego à neutralidade, como uma neutralidade de fundo racionalista que quer expurgar a religião do espaço público. Que ele segue o entendimento que a religião é um assunto privado, particular. É como se fosse o seguinte: você pode ter a sua religião, mas exerça na sua casa, mas exerça na minha frente, me incomoda, sabe? Eu acho que o caminho não é esse. Então, esse foi mais ou menos o sentido do voto vencido. E é do voto vencido, comparando com o voto que foi o majoritário, que foi o condutor, que a gente consegue chegar à conclusão que a posição mais acertada foi o do voto condutor do ministro Alexandre de Moraes. Então, a jurisprudência que se firmou no voto do ministro Alexandre de Moraes, ela assentou num conceito de que a interdependência e a complementariedade entre o Estado laico e a liberdade religiosa, à luz da tolerância e da diversidade de opiniões, possibilitam o ensino religioso confessional em escolas públicas. Esse foi o voto vencedor. Os pontos que eu traria para reflexão é que o tribunal negou-se essa mutação constitucional pretendida na ADPF, né? Estabelecendo que o texto constitucional originário prevê expressamente o ensino religioso confessional nas escolas públicas, e, de fato, ele prevê expressamente o ensino religioso que é confessional. Foi debatido como confessional e foi aprovado como confessional pelo Constituinte de 88 e por os outros constituintes das prévias constituições também, é uma tradição brasileira. Então, assim, o tribunal se negou a esse ativismo judicial que é tão comum no Brasil. Nesse caso, ele se negou, no meu ponto de vista, adequadamente. A Constituição reconhece a laicidade e a liberdade religiosa na relação de complementariedade, e, por isso, admite-se
o Estado, um modelo cooperativo com essas religiões, dado não que o Estado expose uma religião e não que ele privilegie ou exerça uma coerção, uma persuasão por um determinado ponto de vista religioso, mas sim porque o fenômeno religioso é um fenômeno social relevante e, como um fenômeno social relevante, ele pode ter a cooperação do Estado. A liberdade religiosa é respeitada diante da facultatividade do ensino e a sua pluralidade, está no voto, são os pontos de reflexões. O Estado laico, que é o não confessional, pode garantir liberdade de condições. O ensino religioso fundamental em escolas públicas, para quem quer. E o ensino religioso em escolas públicas é um direito subjetivo, é um direito constitucional dos alunos e dos pais. Ao invés de ser proscrito, ele é um direito, é mais do que ele deve ser promovido, né? E defendeu-se a necessidade de tolerância com a diversidade na escola e a diversidade religiosa na escola e a não eliminação da sua expressão no ambiente escolar. O que eu trago, esse foi o julgado, e o que eu trago para a discussão são 3 pontos. O primeiro ponto é o modelo de relação Estado-Igreja. O segundo é a neutralidade. E o terceiro é a tolerância. Eu acho que é à luz desses 3 pontos que a gente analisa criticamente esse julgado do STF. Se a gente teve um modelo de identidade, em que a religião e a política eram unidos num momento só, seja com a ascendência do religioso, seja com a ascendência do modelo político, isso aí evoluiu com a separação, a não identificação pelo dualismo, e mesmo havendo ascendência também, algumas perturbações nessa separação. O certo é que hoje a gente já é tranquilo, a gente já é um entendimento comumente aceito no Ocidente, de que o modelo deve ser o de separação. Mas que separação é essa? Quando a gente fala em separação, é preciso densificar essa separação. Uma separação absoluta, uma separação relativa, mas quando a gente fala separação absoluta e relativa, também são conceitos que precisam ser densificados. Ou seja, qual o modelo de separação? E aí tem uma questão que a gente traz, que está no meu artigo, que foi apresentado, que é a questão do secularismo. O secularismo nada mais é do que essa separação. E no âmbito de várias doutrinas e várias dimensões dessa separação, se separam um secularismo benevolente e um secularismo hostil. O secularismo benevolente é aquele que separa o Estado da religião e quer tratar a todos igualmente, de forma imparcial. O secularismo hostil é aquele que eu identifico muito fácil com o voto do ministro Barroso, que é aquele que prega o racionalismo como um modelo ideológico, que ele até tolera a religião, mas vê com receio, vê que deve ficar no âmbito privado, não deve ficar no espaço público. Então, desses modelos, acho que o mais adequado é o modelo de um secularismo benevolente, com todos os perigos que ele tem de descambar para o secularismo hostil. E nesse secularismo benevolente é que entra a questão da neutralidade nele. E essa neutralidade, ela é muito difícil de ser implementada na prática, porque a própria neutralidade é um conceito difícil de a gente ter uma percepção específica, concreta, em determinados casos. Por exemplo, o Estado vai ser neutro se trata a todos igualmente, sem olhar o lado religioso? Tipo, eu me relaciono com a pessoa religiosa, mas assim, o Estado, no caso, se relaciona com a pessoa religiosa, mas sem ver a religião dela. É isso que é neutralidade? Ou a neutralidade, ela é considerada os efeitos da atuação do Estado? O Estado vai considerar, então, se os efeitos da sua ação interferem no livre exercício da liberdade. E um exemplo que eu trago é a questão das leis gerais e suas influências sobre as questões de fé. E eu trago especificamente o caso dos Amish da antiga ordem, que é um ramo
religioso que prega a total separação dos pecadores, né? Eles vivem numa comunidade própria, eles só permitem que os seus filhos compareçam à escola para alfabetização e algumas matérias básicas no ensino primário, mas no ensino médio eles não permitem que os filhos vão. E o caso dos amistes é um caso que chegou à Suprema Corte norte-americana, pelo qual a Suprema Corte americana decidiu que deveria ser resgatado esse direito deles não frequentarem o ensino público secundário, mesmo havendo uma lei que exigia. Então, a gente consegue ver o tanto que é difícil a gente concretizar essa neutralidade. Devido a essa dificuldade em saber o que é neutro e o que não é neutro, eu acho que a questão correta, a questão mais adequada, o caminho adequado para a gente tratar a liberdade religiosa, sim, é importante essa relação de Estado e Igreja, o secularismo, mas o mais importante é a tolerância. Se a gente é um Estado de tolerância, um Estado plural, como o doutor André falou, né, sua brilhante exposição, não é possível a gente querer afastar do espaço público o exercício da tolerância. A gente tem que ter a tolerância da maioria com a minoria e a gente tem que ter a tolerância da minoria com a maioria. Não é possível a gente querer afastar o convívio da diversidade, porque a minoria vai se sentir, às vezes, vai se sentir uma minoria, porque é o que ela é, uma minoria. Então, ela vai ser uma minoria, vai ser respeitada, tal como a maioria vai ser respeitada. E eu acho que essa decisão do STF vai muito bem nesse caminho. Por isso, eu acho que andou bem. E essa foi a minha exposição. O artigo no Iberojur está bem resumido, acho que 10 ou 20 laudas. O trabalho completo ele tem 60 laudas, está disponível na internet, quem tiver interesse. E muito obrigado, gente, pela possibilidade de expor esse assunto aqui. E parabéns aos organizadores do Iberojur. As exposições foram muito esclarecedoras, muito interessantes, sabe? Então, todos de parabéns e agradeço a participação. Muito grato pela sua brilhante apresentação. Nossa, foi bem esclarecedora mesmo. E fazer um breve anúncio aqui de termos de organização, né? Já está próximo aí do final. A gente teve um atraso no começo, né, para conseguir conectar todos. Então, nos foi autorizado ir até as 8h40 do horário aqui do Brasil, né? Mas temos que, então, não poder passar muito. Se a professora Rafaela quiser colocar alguma consideração, eu teria 2 perguntas para fazer aqui, né? Eu vou formulá-las, aí dá tempo das pessoas pensarem, e se a professora Rafaela quiser também colocar suas considerações, tá bem? Primeiramente, parabenizar, realmente, a qualidade das apresentações, assim, está bem satisfatória. Eu aprendi muito aqui nessa manhã, e estou bem feliz com a qualidade mesmo das apresentações. Trouxeram discussões importantes, né, para a delimitação, a compreensão da liberdade religiosa. Então, a primeira pergunta que eu tenho é para o professor Sallos, que eu não parabenizei devidamente, né, ao final da apresentação dele, mas eu gostei muito. E eu quero saber, para mim, eu não sei se o professor mencionou, mas se a doutrina especializada tem apontado alguma alternativa. Eu compreendi, né, pela assim, insuficiência dessa denominação, direito ao esquecimento, né? Eu entendi a questão colocada, mas tem encontrado alguma alternativa, pelo menos que seja um pouco mais adequada? Então, essa é a pergunta para o professor Saulos. E para a professora Janine, que eu também gostei bastante de ver aqui a sua presença, a sua apresentação. Eu acho que você foi bem feliz também na escolha do tema, uma questão muito atual, muito relevante, e muito delicada também. Muito delicada, eu acho que tem os 2 lados, eu acho que houve exagero dos 2 lados também. Você vê no caso de Fortaleza, teve cultos sendo impedidos de realizar e que eram cultos virtuais. Então, assim, tinha uma redação de um decreto estadual autorizando a suspensão dos cultos religiosos e a polícia foi fechar lá e, assim, tinha apenas o pastor e a pessoa responsável pelo técnico, quer dizer, sequer tinha aglomeração. Então, isso foi um dos casos, e tem mais de 30 casos desse, né? No Nordeste me surpreendeu, porque talvez a professora Rafaela possa colocar algumas considerações também em relação a isso, mas, assim, os exageros também, né? Então, sabendo da importância, né, desse momento
momento excepcional, né, como muito bem colocou a professora Janine, mas me ficou algumas questões em relação a saber se o acórdão do STF, se ele enfrentou algumas questões que são bem difíceis nesse caso. Né? Eu acho que não tem uma resposta fácil, mas se saber se o STF enfrentou. Porque, por exemplo, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, do qual o Brasil é signatário, ele é claro ao dispor que as restrições à liberdade religiosa estão autorizadas quando colocar em risco a saúde pública. Ótimo. Tá bem, mas o próprio pacto exige a observância de alguns critérios para essa restrição ser legítima, ou seja, para não ser configurado uma violação. Além disso, também tem a Convenção Americana de Direitos Humanos, que dispõe da mesma maneira. Né? E, dentre os diversos critérios que o Estado precisa obedecer, está a previsão em lei. A doutrina especializada e também a jurisprudência da Corte Interamericana dos Direitos Humanos tem reconhecido que essa expressão previsão em lei é lei em sentido estrito. Então, não admitindo que o exercício da liberdade religiosa, que, como sabemos aqui, é uma liberdade fundamental, possa sofrer restrições advindas de decretos, de medidas provisórias, de portarias, de instruções normativas. Então, o direito à liberdade religiosa ele não pode ser limitado, reduzido ou até mesmo condicionado sem a edição de uma lei pelo Poder Legislativo, que representa, né, passa pelo debate democrático. Né? E os atos administrativos eles têm um déficit democrático, né? Porque é um ato unilateral, não passa pela discussão da Casa do Povo, dos representantes do povo. Essa é uma questão difícil, né? Eu quero saber, então, se... então, e até mesmo pelo princípio constitucional da legalidade no Brasil, né, que vigora, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então, assim, a pessoa não pode ser obrigada a deixar de fazer, senão em virtude de atos administrativos. Quer dizer, abriria as portas para o totalitarismo. Estaríamos assim, né? Até o Norberto Bobbio tem uma expressão brilhante que eu gosto, assim, que ele fala assim que nem todos os fins são tão elevados ao ponto de justificar o uso de qualquer meio. Aí ele fala, daí a necessidade do governo das leis, contraposto ao governo dos homens. Ou seja, de um governo em que os governantes ajam em conformidade com as leis estabelecidas, sejam controladas pelo consenso popular e sejam responsáveis pelas decisões que tomam. Então, tem essas decisões importantes, né? Essas questões, eu quero saber se o STF chegou a enfrentar. Né? E tem uma questão importante que eu acho que ficou bem explicado na apresentação com relação à suspensão do direito, né? Suspensão temporária, né? Do direito à liberdade religiosa. Mas o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, lá no artigo 4º, no parágrafo, ele fala da possibilidade de suspender. Em casos, ele diz uma redação bem abrangente. Né? Situações excepcionais que ameacem a existência da nação e sejam proclamadas oficialmente. Aí, nesse caso, eu acho que entraria aquele ponto muito bem destacado aqui pela professora Janine, né? Poxa, não está difícil em estado de sítio, nem em defesa, mas é um estado de calamidade pública. Então, nesse aí, até certo ponto, até aí vai. Mas no parágrafo seguinte, ele fala assim, olha, essa suspensão não está autorizada, essa disposição, né, não autoriza a suspensão dos artigos, aí elenco diversos artigos, inclusive o 18. Aí não autoriza, ele fala que essas situações excepcionais não autoriza a suspensão da liberdade religiosa. Então, eu quero saber, então, assim, são as críticas que eu até formulei num artigo, né, que eu publiquei a respeito dessa questão, que muito me chama a atenção, mas o artigo eu publiquei antes da decisão do STF. Então, eu não sei se ele chegou a enfrentar. Né? Eu admito, né, como necessário a limitação de alguns dos direitos da liberdade religiosa, nessa situação excepcional, né, que é necessário cuidar das vidas, mas essas questões que emergem, né, ele chegou a enfrentar? Muito grato. O senhor fez duas perguntas, para o Salles e para mim. Quem responde primeiro? Como eu me estendi bastante na sua pergunta, eu acho que para dar tempo, né, de pensar em algumas coisas, eu acho que é bom o professor Salles. Não sei se a professora Rafaela também quer fazer algumas perguntas, né? Ela é moderadora. Professor André, apenas algumas considerações para a gente abrir para as respostas, tudo bem? Gostaria de parabenizar mais uma vez pela apresentação de todos, temas de vanguarda, temas importantes, temas que promovem a nossa discussão, né?
Um aspecto bem interessante que eu achei na apresentação do professor Leonardo, do professor Salles, do professor Ari, da professora Janine, foi a dualidade das duas palavras, a benevolência e a hostilidade. Que a gente deveria, assim, compreender a essência de cada uma, ainda mais no contexto religioso, né? Onde podemos perceber os pactos internacionais, os tratados internacionais, a nossa própria Constituição Federal do Brasil, no artigo 5º, no qual expressa a igualdade de todas as pessoas, também podemos estender à prática religiosa e também aos direitos humanos, à dignidade humana. E, assim, eu gostaria que o professor Ari explanasse um pouquinho essa essência da benevolência e da hostilidade em relação à prática religiosa. Muito obrigada. Foi comunicado aqui que o professor Salles, ele precisou se ausentar, então vamos ter tempo só da Janine e do Ari mesmo. Então, professora Janine, se a senhora puder fazer seus comentários, suas críticas, a palavra é sua. Em primeiro lugar, quero agradecer pela oportunidade, né, que eu vou poder falar alguns assuntos que são relevantes no tema. Muito relevante. O julgamento definitivo dessa DPF aconteceu no dia 8 de abril. Então, houve a DPF, ela foi julgada improcedente no dia 8 de abril, mas no dia 11 de abril, o Estado de São Paulo editou um outro decreto já liberando as manifestações, os cultos, missas, né, sessões espíritas. Então, é importante, sabe, a gente estar alerta com esses movimentos, né, e estar, assim, analisando como que acontece, porque, embora a DPF tenha sido julgado improcedente, o resultado na liberação foi muito rápido, 3 dias depois, né? Outro aspecto interessante, ela não foi julgada por unanimidade. Foram vencidos os ministros Nunes Marques e Dias Toffoli. Então, houve, dos 11 ministros, 2 votos que consideraram a DPF procedente, levando em consideração, inclusive, argumentos que o professor André colocou agora. Né? Agora, o relator, o ministro Gilmar Mendes, ele não faz a análise da Convenção dos Direitos Civis e Políticos, mas ele faz da Convenção Americana dos Direitos Humanos, aonde há a restrição no caso, né, de saúde. Então, ele toma por base ali, mas eu entendi, assim, na leitura do julgamento da DPF, que, muito embora exista toda uma fundamentação doutrinária e jurisprudencial, o que foi relevante para que ela fosse julgada improcedente foi a questão da emergência de saúde pública. Eu entendi assim. Mas entendi também, como eu falei na exposição, importante esta manifestação do PSD, importante esta nossa discussão, para quê? Para que os direitos já assegurados permaneçam assegurados. Né? São esses 2 pontos. Tem mais algum relevante que eu preciso falar? Pode me lembrar, por favor? Sim, acho que era mais esses pontos mesmo. E o professor Leonardo alertou que a gente está bem em cima do horário aí. Muito grato. Então, era mais isso, bem esclarecido. E essa questão, né, acho que ficou claro aqui, a importância da tolerância e também de que, aquela frase célebre, né, de que o preço da liberdade é a sua eterna vigilância. Então, eu vejo isso como também muito presente na sua fala. Então, sem mais delongas, agradeço muito mais uma vez a participação de todos. Vejo bem enriquecido. Professor André, Leonardo. temos só a questão para o professor, para o doutor Ari. Ah, certo. Eu tinha entendido da sua mensagem que não seria possível. Puxa, então melhor ainda. Ótimo. Muito grato.
Professor Ari, então, me desculpe. Sim. Será que vai dar problema eu falar aqui no meu microfone? Teste. Talvez se você desligar a sua saída, mantenha o microfone ligado. Você vai ter que pôr no mute o seu daí. Já está no mute, já. Vocês estão conseguindo me ouvir sem interferência? Perfeitamente. Sim? Sim. O secularismo se liga ao separacionismo, ou seja, uma divisão, é o que é próprio do Estado, do século e que é próprio da fé. E ele já vem carregado, ele não é neutro, ele já vem carregado com opção ideológica. É impossível retirar opções ideológicas desse tipo de análise. O secularismo hostil, ele é aquele apegado ao racionalismo, é o secularismo que desconfia da fé e não vela com bons olhos. É como se fosse o seguinte, se ele pudesse eliminar a fé, ele eliminava, mas como não pode, ele tolera, mas desde que fique no espaço privado. O benevolente, ele reconhece os aspectos positivos da religião. E o ponto essencial do benevolente é a imparcialidade. Só que essa imparcialidade também é problemática. Esses conceitos são problemáticos, no meu modo de ver. Eu acho que o melhor a tratar não é a gente tratar o que é imparcial, não é imparcial. Está sendo neutro, não está sendo neutro. Mas sim, o que é tolerante, o que não é tolerante, para onde a gente quer ir com isso, qual sociedade a gente quer formar com isso. Esse é o importante. E eu acho que o cerne do meu trabalho é esse, é chamar a atenção para que não tanto se discuta tanto assim, com quanto seja importante, não se discutir tanto essa questão, é neutro, não é neutro, porque o ministro Luiz Barroso fica o tempo todo, porque é a neutralidade, o outro responde, porque é a neutralidade. Você percebe a dificuldade quanto tanto quem defende uma coisa quanto quem acusa, usa o termo neutralidade para os dois lados. Então, a questão não é neutralidade, ninguém é neutro. Quando nascemos, a nossa primeira opção de consciência é a opção religiosa, seja para ser religioso ou para não ser religioso. Acho que o importante é ser tolerante. O importante é convivermos, o importante é respeitar a diferença. E é isso. Obrigado pela pergunta, professor. Perfeito, muito grato pela complementação aí, pelas respostas. Agradeço especialmente, né, então, os palestrantes e também o Iberojur, na pessoa do professor Leonardo, por estar aí amanhã com a gente, dando assistência, e também pela sua brilhante apresentação. Muito grato. Gratidão a todos. Perfeito. Então, agradeço a moderação do professor André, da professora Rafaela, a presença de todos, na modalidade online, presencial, aqui com o doutor Salles e também a doutora Ari. E, por isso, já posso encerrar, então, o nosso painel, que foi muito rico e muito atual. Agradeço bastante e confesso que estou muito curioso para ler os artigos na versão completa dos meus colegas. Por isso, em breve, poderemos desfrutar do conhecimento técnico um do outro. Por isso, muito obrigado. Continuação de um bom dia no Brasil. Vamos agora almoçar, que já são 1h48 aqui na Espanha. E é isso. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigada. Até mais.